Olá galerinha, vamos lá fazer hoje uma revisão dos conteúdos que a gente viu sobre nutrição, né? Tinha muita mais coisa para falar se o tempo nos permitisse, mas infelizmente ficamos nisso aqui. Estudem, vejam o vídeo. Próxima semana a gente vai fazer a nossa última avaliação bimestral. Esperamos que vocês consigam sanar as dúvidas de vocês a partir desse vídeo. Então vamos lá. Eu queria iniciar fazendo a seguinte pergunta: o que nos leva a escolher certos alimentos? Existem alguns estudiosos apontam para a gente alguns fatores que caracterizam e que influenciam o nosso comportamento alimentar, a escolha daquilo que nós comemos no nosso dia a dia. E eles classificam em alguns desses fatores, que são fatores internos a gente, intrínsecos. Fatores extrínsecos são aqueles fatores que vêm de fora, que influenciam no nosso desejo de comer. Fatores culturais, fatores religiosos, pessoais, fatores biológicos, fatores fisiológicos e principalmente os fatores econômicos, que são os que determinam aquilo que a gente come. E quando falamos de nutrição e atividade física, a gente tem que saber que a nutrição ela desempenha um papel extremamente importante para quem pratica atividade física e também para quem não pratica, pois nós sabemos que a maioria das doenças que a gente vai adquirindo ao longo do tempo está relacionada a essas duas coisas aí, a nutrição inadequada e a prática de atividade física nos limites abaixo do que é recomendado. Então, assim, para aqueles que praticam atividade física, que vão à academia, que praticam algum esporte, devem estar muito atento à questão da sua alimentação, pois a alimentação ela vai permitir um melhor desempenho, vai otimizar os resultados e vai ajudar na recuperação pós-exercício, certo? Então a alimentação ela é bastante importante e necessária para o nosso organismo, e mais especial ainda para quem pratica atividade física a nível de rendimento. E para a gente ter uma noção de como a gente come, vocês poderiam construir uma pirâmide alimentar a partir dessa imagem, de acordo com a alimentação de vocês. O que vocês mais comem hoje? O que vocês menos comem? Vale salientar que os alimentos energéticos, pães integrais, massas, biscoitos, mandioca e tal, são a base da nossa pirâmide. São aqueles alimentos que a gente deve consumir em maior quantidade diariamente. E o topo da pirâmide são os alimentos que a gente deve consumir com muito, muito, muito cuidado. A gente não pode consumir em excesso. Então a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa observar a nossa alimentação. Porque de repente, alguns desses alimentos que são as gorduras, os açúcares, eles estão presentes nas 6 porções diárias da nossa alimentação. Então a gente tem que ter esse cuidado sempre. Então evitem os alimentos que estão no topo da pirâmide e prefiro os que estão na base da pirâmide, certo? No meio da pirâmide, como os alimentos reguladores, que são os legumes, as verduras e frutas. Com base nessa pirâmide alimentar, a gente responde uma daquelas questões que a gente colocou no estudo dirigido. Então são esses alimentos que fazem parte da base da pirâmide, o grupo dos pães, dos cereais e das massas e vegetais, ricos em carboidratos e que fornecem energia para o nosso organismo. A gente vai já entender o funcionamento do carboidrato, a importância dele para o nosso corpo. Então, os nossos alimentos, aquilo que a gente come, aquilo que a gente ingere no nosso dia a dia, contém nutrientes. E os nutrientes dos alimentos são classificados dessa forma aí: carboidratos, lipídios ou gorduras. Vocês vão encontrar em algumas literaturas gordura, em outras o nome lipídio, mas ambos é a mesma coisa. Proteínas, vitaminas e minerais. Cada um tem uma função. Vocês observam aí entre parênteses a função de cada um. Então a partir de agora a gente vai saber um pouco sobre cada um. Desculpem. Os carboidratos bons são os carboidratos que vêm dos pães integrais, dos cereais, dos vegetais verdes e das frutas frescas. Esses carboidratos eles são considerados bons. Por quê? Porque eles são ricos em fibras e nutrientes. Além dele ter um carboidrato bom, ele tem os outros nutrientes em maior quantidade. Eles têm baixo índice glicêmico. O que é baixo índice glicêmico?
é a quantidade de açúcar que esse carboidrato libera para o nosso organismo num período de tempo X. Se a gente medir, se eu comer, por exemplo, 2 fatias de pão integral e fazer a medida do meu nível de glicose no sangue, daqui a 30 minutos, vai estar um nível X. Se ao invés, e uma outra pessoa ingeriu uma latinha de Coca-Cola agora, e daqui a 30 minutos ela fizer um teste de glicose, o nível dele não vai estar no X, vai estar no X mais multiplicado algumas vezes, certo? Então assim, vai estar muito elevado. Por quê? Porque ele é um carboidrato ruim da Coca-Cola, o açúcar do refrigerante, um carboidrato ruim, ele é pobre em fibra, o índice glicêmico dele é elevadíssimo. Um outro exemplo de alimento com um índice glicêmico muito elevado, o pão carioca, né, que a gente come quase todos os dias no nosso café da manhã. Então assim, os carboidratos bons, eles vão estimular naturalmente o nosso metabolismo, o nosso organismo. A gente vai se sentir, quando a gente ingere esses alimentos, a gente se sente mais saciado, né, com relação à fome, certo? E os carboidratos simples, eles são de fácil digestibilidade, no instante a gente digere, e daqui a pouco a gente está com fome de novo, e daqui a pouco a gente come carboidrato ruim de novo e toma açúcar no sangue, e assim vai dando problema, e um dia a gente se torna diabético. Com relação às gorduras, né, os lipídios ou gorduras, é a nossa fonte secundária de energia. Como é isso? Quando você deseja perder, um exemplo, quando você deseja perder peso, perder gordura, né, qual o treino ideal? O treino curto ou o treino longo? Vamos lá. Quando o treino é curto, a minha principal fonte de energia, atividades de curta duração, entendo curta duração até 3 minutos, minha principal fonte de energia é o carboidrato. Quando o meu treino é longo, acima de 3 minutos, eu vou começar a queimar mais gorduras. Queimando gorduras, um treino de 15, 20, 30 minutos, a predominância energética naquele momento ali a fonte são as gorduras. Então a gente vai queimando mais gordura. E as gorduras, elas são classificadas também em boas e ruins, e são de 3 tipos. Existem as gorduras saturadas, as gorduras insaturadas e as gorduras trans. Vocês observem no texto, né, que eu dado para vocês nas aulas anteriores, a diferença entre cada uma delas. As gorduras trans a gente não deve comer, a gente deve evitar. E quais são os alimentos que têm gorduras trans? Aí vocês olham para a imagem aí. As gorduras ruins, principalmente o sorvete, os biscoitos recheados, os chocolates. Então são alimentos riquíssimos, né? Os xilitos são alimentos que têm gordura trans. E o interessante é que a gordura trans, gente, ela não é sintetizada pelo nosso organismo. Ela vai ficar lá, ela vai se acumular, e de tanto a gente comer, um dia ela vai entupir uma veia, uma artéria, e a gente vai ter um acidente, um AVC, ou um infarto, certo? Então são as gorduras que fazem com que isso aconteça, aliado à falta de atividade física do nosso dia a dia. O terceiro nutriente são as proteínas, né? São as proteínas, que elas são essenciais para a formação do nosso organismo, para o funcionamento com equilíbrio do nosso sistema muscular e do nosso sistema esquelético. Então, as proteínas, elas são responsáveis pela construção e manutenção dos músculos e dos nossos ossos. E estão presentes em quase todos os alimentos de forma bem abundante. Só vocês observarem a imagem aí. Principalmente os alimentos de origem animal, carne bovina, suína, aves, frango, ovos, laticínios, e nos alimentos de origem vegetal, que são os cereais, as leguminosas e tal, as sementes, as castanhas. Então, todas essas proteínas, elas são sintetizadas em forma de aminoácidos, que são essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, esqueçam aquela história de fazerem dieta da moda, as dietas da moda, né, que a gente vê na internet, nos sites de fofoca, nas revistinhas. Dieta sem que vocês consigam compreender melhor. Então, alguma dica: a gente tem que preferir alimento rico em fibra do que os carboidratos simples ou ruins. Quais são os alimentos ricos em fibras? Os cereais integrais, as batatas doces, as frutas, certo? E são excelentes
para serem ingeridos antes e durante os treinos. Depois da prática esportiva, o ideal é que a gente consuma proteína animal magra, como por exemplo, carne sem gordura, peito de frango, grelhado, não torrado, não frito, né? Arroz de preferência integral. Então são esses alimentos que tornam a nossa vida bem mais saudável. Algumas outras recomendações. Nós temos que preferir alimentos in natura, né? Esses têm que ser a base da nossa alimentação. Se a gente conseguir isso, a gente vai estar se alimentando extremamente bem, certo? Nosso prato deve estar bem colorido com frutas e verduras. Quando eu for tiver que utilizar óleo, gordura, sal, açúcar, tem que ser em pequena quantidade, né? Nós é que acostumamos comer salgado, nosso organismo não precisa, nós é que nos acostumamos a fazer isso, e a comer muito doce. Limitar o uso de alimentos processados ou minimamente processados e evitar os produtos. Quais são esses produtos? Alimento in natura são os alimentos obtidos diretamente das plantas ou dos animais, como as folhas, os frutos, os ovos, o leite e a água. Os alimentos minimamente processados ou alimentos processados são aqueles que estão ali pertinho da sua origem, como por exemplo o queijo, né? Pertinho ali da origem. Eu só preciso esfriar, aquecer o leite, colocar um produto químico que vai fazer com que esse leite venha coalhar e acrescentar sal, e depois passar por um processo de repouso e vai se transformar em queijo. Então a gente tem que ter cuidado com esses alimentos. E a gente deve evitar ao máximo os alimentos ultraprocessados, como por exemplo os refrigerantes, os biscoitos recheados, os salgadinhos de pacote, a batata frita, o miojo, a coxinha, o pastel. A gente tem que ter muito cuidado com esses alimentos. Nós devemos evitar ao máximo a ingestão desses alimentos no nosso dia a dia. Alguns aspectos devem ser observados para que se mantenha uma dieta adequada. Então, assim, chama atenção de novo para as dietas. Para que você possa fazer dieta, você deve procurar um nutricionista. Então, cada pessoa tem uma necessidade específica, necessidade alimentar específica, um ritmo de vida específico seu. Por isso, você tem que procurar um profissional que seja responsável para elaborar uma dieta para você, porque a sua dieta não serve para a sua amiga, para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu pai, não serve. Você tem uma idade diferente, um sexo diferente, uma composição corporal diferenciada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, quiser fazer uma dieta, quiser manter uma dieta para ganho de peso, para massa muscular, uma dieta saudável, você deve procurar um nutricionista. Segunda coisa, você precisa observar o seu crescimento e se o seu desenvolvimento estão em idade adequada. E só você vai saber disso se você fizer uma avaliação. Para elaborar uma dieta, tem que ser levado em consideração o seu sexo, masculino e feminino é diferente, peso, idade, maturação sexual. Verificar os hábitos desfavoráveis ou a inadequação do consumo de energia e nutrientes. Um exemplo prático disso: hábito desfavorável. Alguns de nós, alguns de vocês, quando vão fazer suas refeições, colocam o prato lá na mesa, sentam no sofá da sala, de frente à TV, comem ali todo assistindo TV, desconcentrado, às vezes leva para o quarto, às vezes come deitado. Então isso são hábitos desfavoráveis para a sua alimentação, para uma vida saudável. Vai fazer com que você venha ter no futuro problemas de saúde. Tem que ser considerado todas as alterações metabólicas e fisiológicas próprias da idade de vocês, próprias do adolescente. E também, gente, você tem que conhecer o seu ritmo diário de atividade. Você precisa saber quantas calorias você gasta por dia e quanto você está ingerindo. Então, quem sabe fazer isso é o nutricionista. Então, um profissional capacitado, regulamentado para prescrever uma dieta é o nutricionista. Nós, profissionais de educação física, temos algum conhecimento em nutrição, mas a gente não pode prescrever dieta para ninguém, certo? Então, assim, não pega a dieta da internet, não pega a dieta que foi feita para um amigo, para uma amiga, que ela é diferente da sua. Tenha bastante cuidado com isso. Isso pode levar a problemas de saúde bem severos.
Então aqui eu trago para vocês algumas dicas úteis de alimentação, né? Preferir água, sucos e frutas ao invés de bebidas lácteas. Evitem ao máximo o suco de pacote, o suco de caixinha e os refrigerantes. O Nescauzinho, né? Evite ao máximo que ali é uma bomba de açúcar, uma bomba calórica gigantesca e de carboidrato muito ruim. Aqui na nossa região, a gente tem que beber água constantemente, regularmente, porque a gente tende a ficar desidratado por conta do excesso de calor, né? Você não deve substituir comida feita na hora por produtos que dispensam preparação, como por exemplo os miojos ou aquelas lasanhas congeladas que a gente compra, aquelas pizzas congeladas que está disponível no mercado para vender. Então a gente deve evitar isso. Preferir sempre alimentos orgânicos, né? Preferir sobremesas caseiras e dispensar as industrializadas. Sempre que possível comprar alimentos em feiras, alimentos frescos, frutas, verduras e legumes, e alimentar em ambientes apropriados com regularidade e atenção sempre que possível com companhia. Então isso é uma indicação de alimentação saudável. Então, se você quiser se alimentar bem, se você quiser ter uma qualidade de vida melhor, comece descascando mais e desembalando menos. Essa é a mensagem da Sandra Maria Gasparotto, né? Bastante interessante. Então fiquem com Deus. As dúvidas estou disponível para que vocês retirem as dúvidas. E na próxima semana tem prova e em seguida a gente vai estar de férias. Então fiquem com Deus e até 2021, né, no terceiro ano.